Então, pessoal, agora a gente vai retomar o estudo da sentença falando sobre a estrutura formal de uma sentença. Toda sentença ela tem que ter uma estrutura formal, né? De uma forma geral, como regra geral, veja, estou dizendo como regra geral, as sentenças elas se subdividem em três partes. O relatório, em que o juiz relata tudo o que aconteceu no processo, os fundamentos, em que o juiz explica, justifica, né? Explica por que ele chegou àquela decisão, ele justifica a decisão que ele tomou, né? E o dispositivo em que ele de fato decide se ele está julgando procedente ou improcedente, se ele está extinguindo o processo, enfim, por qualquer problema formal e assim vai. O relatório ele é dispensável em um único caso, quando nós estivermos falando de sentenças proferidas no âmbito do juizado especial criminal. Lá no procedimento sumaríssimo, nós já vimos que na audiência de instrução e julgamento o juiz profere a sentença oral e naquele caso o juiz não é obrigado a fazer o relatório. Em tese, tudo aconteceu dentro de uma única audiência, portanto a ata de audiência de certa forma funciona como relatório, o juiz não precisa fazer o relatório. Os fundamentos essa questão dos fundamentos é uma questão bastante complexa, muito complexa, porque ela dialoga diretamente com a questão da valoração da prova. Nós já vimos, eu já falei sobre isso, que o nosso Código de Processo Penal ele adota a compreensão de que o juiz pode valorar livremente a prova e trabalha, portanto, com o livre convencimento motivado. Isso significa dizer duas coisas. Primeiro, que não há na lei o estabelecimento de parâmetros para o juiz valorar a prova. Por outro lado, né, segundo ponto, é que essa compreensão do livre convencimento motivado traz para dentro do estudo do convencimento uma questão sobre fundamentos, ou seja, mistura-se dois aspectos importantes, que é a valoração da prova com a fundamentação. E isso traz algumas questões que eu diria bastante confusas, porque muitos autores entendem que a fundamentação ela deve vir antes da própria decisão, de tal maneira que o juiz deve ir apresentando os seus fundamentos como se fosse uma espécie de itinerário mental que conduziu até a decisão. O que é uma proposta, mas que normalmente é uma proposta que destoa da realidade. E destoa da realidade por um motivo bastante simples. O juiz ele vai valorando a prova conforme as provas são produzidas. Ele não colhe todo o conteúdo das informações extraídas das fontes de prova para depois fundamentando e apresentando seu itinerário mental e decidir. Não é assim que funciona na prática, porque o juiz não é máquina, não é? Conforme uma testemunha vai prestando seu depoimento, o juiz vai valorando aquele depoimento. Ou seja, a valoração da prova ela é contínua, ela é constante. E a decisão também é um processo de amadurecimento dessa valoração que é muito mais complexo do que pura e simplesmente apresentar o itinerário mental do juiz. Cá entre nós, é impossível apresentar o itinerário mental do juiz, porque o itinerário mental do juiz é feito de forma longa, complexa, durante toda a produção da informação. Quero dizer que a fundamentação precisa, antes de mais nada, ser compreendida como um ato de justificação, em que o juiz, mais do que apresentar o seu itinerário mental, que é extremamente complexo e praticamente impossível de ser feito, ele deve apresentar justificativas lógico-formais e jurídicas
da decisão que ele efetivamente tomou. Não é que a decisão venha antes da fundamentação ou que a fundamentação venha antes da decisão. Essa é uma questão que ultrapassa a questão cronológica, né? Não se deve pensar cronologicamente como o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? O que se deve pensar é que, ao externar a justificativa para a sua decisão, o juiz deve apresentar fundamentos lógicos e jurídicos que autorizem, que deem efetiva autoridade àquela decisão em vista das provas que foram produzidas. O maior problema, portanto, não é que a valoração do juiz seja livre. O maior problema é que a fundamentação do juiz também é livre, quando na realidade a fundamentação a ser exigida do juiz deve conter, digamos, requisitos muito mais duros, rígidos. Deve ser exigido do juiz que explique logicamente cada uma das suas decisões tomadas. Deve ser exigido do juiz que rechace cada uma das argumentações das partes, tanto acusatórias como defensivas. Deve ser exigido do juiz que as suas argumentações não sejam contraditórias entre si. Deve ser exigido do juiz que ele não utilize elementos que não constam do processo. Devem ser várias as exigências do juiz. Deve ser exigido do juiz que ele justifique por que uma prova não o convenceu, por que outra o convenceu. Ou seja, as exigências devem estar na fundamentação. O juiz precisa especificar na fundamentação absolutamente tudo que torna legítima a sua decisão. Portanto, a fundamentação da sentença, a par de ser uma exigência constitucional, lá do artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição, é, antes de mais nada, uma exigência de racionalidade da decisão judicial e do próprio processo penal. E, por fim, o dispositivo. Ele vai nos trazer uma solução. É claro que o dispositivo pode nos apresentar uma solução terminativa, que não invada o mérito. Como, por exemplo, acabei de dizer, o juiz pode declarar a nulidade de todo o processo, a partir da inépcia da denúncia que não foi observada por ele próprio, por o juiz que o antecedeu, quando do ato de recebimento da denúncia. Mas o dispositivo pode invadir o mérito, ou ele pode prejudicar o mérito. Ele pode julgar procedente ou improcedente se ele estiver, portanto, diante de uma sentença definitiva. Né? As sentenças definitivas, que são aquelas que fazem coisa julgada material, elas enfrentam o mérito, elas impedem definitivamente o enfrentamento do mérito. E o dispositivo, portanto, é isso. Como nós veremos em aulas posteriores, as sentenças absolutórias e as condenatórias contêm conteúdos diferentes, mas isso nós veremos mais à frente. Tá? Nesse momento, me importa dizer que o dispositivo é essa parte final em que o juiz soluciona, logicamente de forma correlacionada diretamente com a fundamentação, se ele vai enfrentar o mérito, se ele não vai enfrentar o mérito, se ele enfrentar o mérito, de que maneira ele vai enfrentar o mérito.